Antes do início da sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, os senadores Jorginho Mello e Marcos Rogério comentaram a repercussão em torno das supostas denúncias do deputado Luiz Miranda e da resposta do ministro Onyx Lorenzoni. O senador Jorginho Mello apontou que o governo já está tomando as medidas cabíveis para verificar a possível falsificação de documentos. O senador Marcos Rogério respondeu sobre a convocação dos irmãos Miranda e comentou: dar uma informação sem a devida checagem, com peso de denúncia, como se fosse uma grande descoberta, e quando você vai ver a fundo, você está diante de um fake news que tenta tumultuar o processo, gerar constrangimento e que gera prejuízo ao interesse público. O senador ironizou a argumentação dos colegas de CPI, dizendo: os mesmos que dias atrás, aqui na CPI, disseram quanto vale uma vida para justificar comprar uma vacina ao preço que fosse, agora vêm dizer que houve crime sem investigar o que aconteceu. Questionado sobre a possibilidade de prorrogar a CPI para investigar os supostos fatos novos, o senador disse: não sei quais são os fatos novos. Estou vendo até agora a CPI rodando em círculos. O que nos intriga muito é essa insistência em ficar o tempo todo tentando emparedar o governo federal, que é o único até agora que conseguiu comprar vacina e respiradores. Até hoje não teve uma vacina comprada pelos estados. A vacina que está chegando aos brasileiros é a vacina comprada pelo Ministério da Saúde. O senador acrescentou: para ficar fazendo o que estão fazendo, que é um jogo eleitoral, politiqueiro, respeitosamente, o Brasil já cansou. Assista. Bom dia. Os senhores estavam agora numa reunião no Palácio do Planalto com o ministro Onyx Lorenzoni. Queria entender, saber direitinho qual foi o assunto desse encontro, o objetivo da reunião. Um dos assuntos foi essa questão do Luiz Miranda. Relatando para nós sobre a coletiva de ontem, nos apresentando toda aquela documentação que ele apresentou, dizendo que não foi adquirido nada, não foi pago R$1. O presidente da República determinou, quando soube, entre diversos assuntos que esse deputado foi tratar, falou alguma coisa, o presidente falou com o ministro Pazuello para verificar. Como não tinha nada de errado, a coisa continuou. Então, uma conversa, como a gente faz frequentemente, com o governo para alinhavar todas as questões, colher informações para apresentar aqui. Informações técnicas legais que tramita dentro do Ministério da Saúde. Mas o ministro detalhou em relação à investigação da Polícia Federal? Todos os procedimentos serão encaminhados conforme ele anunciou ontem. Perícias, documentos que não são verdadeiros, apresentados por esse deputado, pelo irmão dele, que é servidor público, que deveria zelar pelo serviço público, né? Informações, enfim. Então, todas as perícias e encaminhamentos, o próprio governo já encaminhou para todas as esferas de poder. Senadores, bom dia. Tainá Farfan, da CNN. Eu quero saber o seguinte: quem estava nessa reunião de hoje, de agora cedo, qual foi a orientação do Planalto? Ministro das Assessores. E os senadores da base governista, né, da CPI. Isso. Qual foi a orientação para a sessão de hoje, que imagino que os senhores já vão trazer esse assunto à tona logo no início da sessão? Qual foi a orientação para hoje e para amanhã também, que amanhã a gente tem a oitiva, né, do Luiz Miranda e do seu irmão às 2h da tarde. Olha, assim, primeiro em relação à reunião no Palácio, são reuniões que a gente faz, toda semana tem reunião no Palácio, né? Toda semana a gente faz esse café da manhã, com tratativas dos assuntos da semana, né? Do que já aconteceu, do que ainda está por acontecer. Então essa é uma reunião corriqueira que a gente tem feito semanalmente. Obviamente que na reunião de hoje, um dos assuntos tratados foi o assunto da entrevista e do convite ao deputado Luiz Miranda à CPI. E ontem o próprio ministro Onyx Lorenzoni e a equipe técnica da época do Ministério da Saúde já se posicionou sobre esse aspecto. Nós tivemos acesso aos documentos, às informações, e de maneira que isso instrui o nosso trabalho no âmbito da CPI. Eu acho que qualquer informação que é apresentada, e na CPI, informação agora, quando chega
a oposição dá a uma informação ainda sem a devida checagem, peso de denúncia, como se fosse uma coisa, uma grande descoberta, e quando você vai ver a fundo do que se trata, né, você está diante de um fake news que tenta tumultuar o processo, gerar constrangimento e gera, por via de consequência, prejuízo ao próprio interesse público. Veja que, assim, nós estamos falando aqui de servidores do Ministério da Saúde, de equipe técnica do Ministério da Saúde. As decisões do Ministério da Saúde são decisões tomadas por departamentos, por instâncias, e ali você tem todos participando, e não só a comissão diretiva do Ministério da Saúde. Você tem CONAI, CONASEMS, que todos participam de vários atos ali. E no momento em que você está na linha de frente do enfrentamento à pandemia como essa, você ter esse tipo de ataque ao Ministério da Saúde sem a devida cautela de se checar antes as informações, mas já partir para o ataque, para acusações graves, e absolutamente infundadas. Isso representa uma ameaça ao devido processo administrativo que pode representar prejuízo aos trabalhos do Ministério da Saúde. O Brasil já vive o apagão das canetas, o medo do servidor público, o medo dos técnicos de serem depois taxados de levianos, de irresponsáveis ou de criminosos, tem feito com que o processo seja travado. E aí vem uma situação dessa, dentro de uma CPI que foi instalada para apurar ações e omissões, e tenta lançar dúvidas sobre o Ministério da Saúde, sobre equipes do Ministério da Saúde. Não está se fazendo acusações ali diretamente a um ou outro. Há um sistema que dialoga, que conversa e que produz decisões que fizeram com que o Brasil tivesse vacina hoje. Os mesmos que aqui dentro da CPI dias atrás disseram quanto vale uma vida, para justificar que tinha que comprar vacina ao preço que fosse, agora vem com discurso dizendo que teria praticado crime A, B ou C, sem buscar saber de fato o que aconteceu. É triste a cena vivida pelo Brasil hoje. A compra daquelas 20 milhões de doses da vacina Covaxin deve ser suspensa ou está mantida? Não existe compra de 20 milhões de doses da vacina. Hã? O pagamento não foi feito, mas existe um contrato de compra. Não, são 3 milhões de doses. Vai ser mantido? Assim, eu acho, primeiro, essa é uma decisão do governo. Eu acho que no momento em que foi negociado com a Covaxin, a expectativa era que a vacina viesse naquele primeiro momento, porque no primeiro semestre do ano não se tinha muita expectativa em relação à chegada de vacina, tanto da Pfizer quanto da Janssen. Então, buscava-se naquele momento os laboratórios, as empresas que tinham vacina com expectativa de entrega para o primeiro semestre. Ocorre que essas empresas, esses laboratórios, não conseguiram cumprir as metas estabelecidas, não tiveram as certificações e as aprovações no âmbito da Anvisa, e as outras, que teria previsão de entrega a partir do segundo semestre, anteciparam as suas entregas com a aprovação da Anvisa. É o caso da Pfizer, é o caso da própria Janssen, é o caso da AstraZeneca, que avançou muito com a Fiocruz, e da própria Coronavac. Então, nesse momento, é uma questão, uma decisão do Ministério da Saúde, saber se justifica ou não manter esse contrato. Não foi entregue ainda nenhuma dose, não foi feito nenhum pagamento em relação a essa vacina. Mas há um contrato feito, há empenho que garante a aquisição, e eu não vejo razão nenhuma para, havendo necessidade, interesse público na finalização desse contrato, que se faça e não comprar. Eu acho que se a vacina está disponível para entrega imediata, o Brasil não pode abrir mão de vacina. É isso que nós temos debatido o tempo todo no âmbito da CPI. Agora, os mesmos que pregaram isso há pouco tempo atrás, parece mudar de discurso porque acha conveniente acusar o governo. Eu acho que nós estamos diante de uma situação em que talvez muitos desses que hoje estão na linha de ataque ali, conviveram tanto com essa prática e conhecem tanto isso ao longo do tempo dos últimos governos, que acham que isso continua sendo uma prática. E aí tentam acusar o governo daquilo que sempre aconteceu e que foi objeto de denúncia, que foi objeto de prisão,
que foi objeto de tudo que nós conhecemos no Brasil. Mas não se pode fazer acusações tão graves num momento como nós estamos atravessando, sem se verificar antes o que de fato aconteceu, porque, repito, isso pode gerar prejuízo ao processo administrativo. Nós estamos no meio de uma pandemia, servidores estão trabalhando, diretores estão trabalhando, agentes públicos estão trabalhando para produzir e garantir vacinas para o Brasil. E aí, você faz isso. Então, assim, eu espero que a gente não tenha que ter um processo mais moroso, porque até pouco tempo atrás a acusação era: está demorando demais, está cauteloso demais, e numa pandemia tem que se acelerar, tem que se fazer. Os mesmos que disseram isso o tempo todo, agora estão acusando o governo. E, com todo respeito, de forma leviana, sem que se tenha um mínimo de comprovação. Agora, é bom que a CPI apure as investigações. Os documentos estão no processo, os agentes públicos estão aí e todos podem ser ouvidos e esclarecer a verdade. Senador, o senhor falou em fake news, se referindo às falas do deputado Luiz Miranda na entrevista que ele deu ontem à CNN. Eu queria saber o seguinte: o senhor vai trazer documentos? Foi entregue aos senhores algum documento que os senhores vão trazer hoje na sessão ou amanhã para poder comprovar que o que ele disse não é verdade? Ele tem. Quem tem que fazer tem que apresentar essas provas é ele. Ele tem informações que não batem. Então nós não vamos se preocupar em estar. Foi encaminhado agora para a Polícia Federal, o próprio governo está encaminhando para fazer perícia, análise. Então, ele que é um falastrão, deu entrevista, está no momento de aparecer na televisão, ele tem que trazer as provas. Não foi gasto um centavo, é um pré-contrato. O governo está comprando vacina dentro da lógica, da norma, dos preços internacionais. Enfim, isso ele já é uma figura conhecida de muitos lobby, enfim, ele tem que apresentar. Ele tem que apresentar para a CPI prova daquilo que ele falou, para não passar mais vergonha e vexame do que já está acontecendo, porque não tem absolutamente nada. Quando ele inventa que foi falar com o presidente, entre outros assuntos, o presidente ligou, falou com o ministro Pazuello para verificar. Foi verificado e não tinha nada. Aí depois de 3 meses ele vem requentar o irmão dele, que parece que só trabalha depois do almoço. Enfim, então ele é que tem que trazer essas provas, não o governo. Senador, bom dia. Michele Farias, da TV Senado. Com tantos fatos novos, vocês acham que a CPI pode ser prorrogada? Bom, eu não sei quais são os fatos novos. O que eu estou vendo até agora é a CPI rodando em circo. Porque fatos novos teríamos se a CPI estivesse apontando a investigação para o que aconteceu no Consórcio Nordeste, para o que aconteceu lá no estado do Amazonas com maior profundidade, para o que aconteceu lá no estado de Santa Catarina, é um caso grave, para o que aconteceu na Bahia. Aí nós teríamos realmente uma investigação profunda, séria, competente na busca da verdade. O que nos intriga muito é essa insistência em ficar o tempo todo tentando emparedar o governo federal, que é o único até agora que conseguiu contratar, comprar e entregar vacina. Qual estado conseguiu comprar? Anunciaram que ia comprar vacina. Os estados anunciaram que ia comprar respiradores. Compraram, pagaram e não receberam. Prejuízo de milhões. Os estados anunciaram que ia comprar vacina. Houve estado que comprou, pagou e não recebeu. Comprou de caloteiro. Outros anunciaram que ia entregar. Até hoje não teve uma vacina entregue pelos estados. Se a população estivesse esperando vacina comprada por consórcios ou por determinados estados, até hoje os brasileiros não tinham vacina. A vacina que está chegando no braço dos brasileiros é a vacina comprada pelo Ministério da Saúde. É bom que se diga. E aí fica nessa cantilena o tempo todo de que eu acho que a investigação, eu não sou contra investigar o Ministério da Saúde, tem que investigar, embora denuncio ataques indevidos a funcionários, a servidores. Eu acho que tudo isso, todos esses processos passaram por instâncias dentro do Ministério da Saúde, revisado pelo Tribunal de Contas.
Se tem algo grave, apure, identifique o erro, o vício ou a fraude e denuncie. Agora, sair fazendo acusações graves contra funcionários públicos, especialmente do Ministério da Saúde nesse momento, não acho que contribua para o bom andamento do ato administrativo, que garante vacina e suprimento aos estados da federação. Com relação à possibilidade de prorrogação, eu acho o seguinte: a CPI tem que cumprir o seu papel. Se for para ela cumprir o seu papel no tocante à investigação de todos os fatos, não haveria nenhuma dificuldade. Ela tem que durar o tempo necessário para esclarecer os fatos. Agora, para ficar fazendo o que eles estão fazendo hoje, que é a antecipação de um jogo eleitoral politiqueiro, respeitosamente, o Brasil já cansou dessa cantilena que eles estão fazendo aqui. Não se quer investigar, não se quer apurar nada. Obrigado, gente. Senador, uma dúvida. Que o senhor disse que teve acesso a documentos no Planalto, né? Agora, só para esclarecer, quantas milhões de doses da Covaxin até agora e por que usou uma empresa com sede em Singapura para intermediar esse contrato, que é a Madison? Nós tivemos acesso aos documentos do contrato, que são documentos públicos. Qualquer da imprensa pode ter acesso. É informação pública, não é informação secreta. O único gabinete que funciona secretamente é o gabinete paralelo da CPI. As informações do processo dessa empresa e de outras são informações públicas que qualquer um tem acesso. Quanto ao que nós tivemos acesso, nós vamos apresentar no momento oportuno. Não cabe antecipar aqui. Agora, todos os papéis, todos os documentos estão no processo. E na hora certa apresentaremos esses dados, esclarecendo absolutamente a verdade à população. Agora, quem tem que provar alguma coisa é quem está acusando. É a primeira vez que alguém quer que o governo forneça contraprova. Quem está acusando é que deve oferecer provas da acusação que faz. Obrigado, gente. Senador, quando os senhores explicaram que o presidente comunicou ao ministro Pazuello sobre essa suspeita, essa versão, isso foi relatado pelo ministro Onyx. Quem contou isso, que o presidente avisou o Pazuello? E o ministro Onyx, que o presidente, que quando esse deputado esteve falando, entre outros assuntos, falando mais não sei o quê, o presidente falou imediatamente com o ministro Pazuello para pedir, veio um assunto aí da Covaxin, e o ministro foi ver e viu e que como não tinha nada, depois de 3 meses eles estão requentando o assunto. Franco estava nessa reunião hoje? Elcio Franco? Do secretário-geral da Presidência da República é abominável, abominável. Nenhuma comissão parlamentar do mundo, em nenhum parlamento, pode ficar exposta à coação à testemunha. É obstrução ao nosso dever de investigar. Quer dizer, nós vamos convocá-lo imediatamente, né? E se ele reincidir, nós vamos requisitar a prisão dele.